É livro bom que você quer? É livro bom que você quer? Então toma este livro aqui, O Punho de Deus, do escritor Frederick Forsyth. Se você gosta de livro que tem ação, de livro que tem espionagem, de livro que tem guerra, bomba, que tem jato, que tem caça, que tem tudo isso, este livro aqui é para você. Então, antes de começar, deixe me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixe o seu like. O seu like e a sua inscrição ajudam muito este canal e ajudam muito este canal a crescer. Você não tem ideia do quanto isso é importante para o canal. Então, agora, começando o vídeo de fato, tá? Este vídeo está repleto de informações bacanérrimas sobre este livro aqui. Então, se você gosta desse livro, fica até o final que tem muita coisa boa para você ficar sabendo, para você entender e para você divagar aqui comigo sobre este livro, tá? Antes de começar, vou mostrar para vocês aqui as duas edições que eu tenho deste livro. Eu tenho esta edição, que é da editora Record, tá? E também tenho esta edição aqui, que é da edição do Círculo dos Livros, da editora aqui do Círculo dos Livros, que era uma coleção antiga aí, que era eu acho que de um clube de livro aí, né? Essas edições aqui, ambas eu encontrei pelos sebos, tá? Comprei aí pelos sebos usando aí o aplicativo da Shopee. Para dizer a verdade para vocês, compro bastante livros aí por lá, tá bom? Agora, começando de fato a falar do livro, a falar um pouco desse enredo do livro aí, O Punho de Deus, antes de falar do enredo, nós temos aqui que conversar um pouco sobre a Guerra do Golfo, pois este livro ele se insere nesse contexto da Guerra do Golfo. Então eu vou fazer aqui um breve panorama, uma breve introdução sobre a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo ela teve início quando o Iraque, com alguns pretextos, invadiu o Kuwait, com a pretensão ali de anexar este país que já era independente. Mas para poder explicar um pouco dessa Guerra do Golfo, nós temos que voltar numa guerra anterior, que foi um pouco antes, que foi a guerra entre o Irã e o Iraque. Tivemos esta guerra entre o Irã e o Iraque, devido a esta guerra, ele saiu muito endividado, porque ele tinha que fazer empréstimos para comprar equipamentos militares, para poder se manter na guerra. Ele fez empréstimos com vários países, inclusive o Kuwait. E isso acentuou muito a questão da crise econômica do Iraque. Aliado a esta questão da guerra Irã-Iraque, nós também tivemos ali a desvalorização do petróleo nessa época. Essa desvalorização piorou ainda mais a crise econômica do Iraque. Então nós já tínhamos alguns fatores que estavam ali com problemas. E daí nós tivemos mais uns dois pretextos que o Iraque criou, que o Saddam Hussein criava uma narrativa para poder ter a ideia, para poder pôr em prática ali essa questão de invadir o Kuwait. Quais eram essas duas outras narrativas, esses dois outros pretextos? O primeiro pretexto é que o Iraque acusava o Kuwait de estar explorando petróleo do seu território. E isso também já gerou um impasse, mais um problema diplomático. E, além disso, o Saddam Hussein, o governo do Iraque ali, também dizia que, segundo os quesitos históricos, questões históricas, o Kuwait pertenceria ao Iraque, e o Kuwait teria sido desmembrado do Iraque por uma decisão unilateral do governo britânico há muitos e muitos anos atrás. Ou seja, historicamente, o Kuwait pertenceria ao Iraque. E o Iraque, usando todos esses pretextos que eu falei para vocês, todos esses problemas econômicos, então dá início à Guerra do Golfo, invadindo, fazendo uma incursão militar para dentro do Kuwait. E aí temos início à Guerra do Golfo, então, tá? É aí que este livro vai se inserir. Também é importante relatar que nesta Guerra do Golfo nós tivemos uma coisa conhecida como coalizão chamada Escudo do Deserto. Essa coalizão chamada Escudo do Deserto foi uma união de vários países. Mais de 30 países se uniram ali para impedir o avanço militar, para impedir ali a incursão militar por parte do Iraque. Dentre esses países estavam ali comandando os Estados Unidos, tinha Inglaterra, França e vários outros países, tá? Digo aqui mais de 30 países porque eu pesquisei em um lugar, dizia 34 países. Pesquisei em outro, dizia 35 países. Pesquisei em um outro lugar, dizia 39 países. Então temos certeza aí que foram mais de 30 países que fizeram parte desta coalizão chamada Escudo do Deserto. Também temos que ter em mente que esta questão da coalizão Escudo do Deserto ali, eles conseguiram
barrar esse avanço do Iraque, tá? Então vocês vão ver, isso não é spoiler, isso aqui é história no caso. Digamos, é uma questão histórica mesmo que aconteceu. Então, essa coalizão, ela conseguiu frear o avanço iraquiano. Você vai ver que eles obtiveram sucesso nisso e que, neste quesito, a guerra ali saiu meio que... essa coalizão conseguiu deter o avanço iraquiano. Uma coisa importante, agora que eu já falei para vocês sobre essa questão da Guerra do Golfo, já introduzi um pouco desse contexto, é também saber que esta Guerra do Golfo foi a primeira guerra amplamente coberta e divulgada pela mídia. Vocês vão ver que hoje em dia é comum ver a guerra ali, Ucrânia e Rússia, Estados Unidos e Irã e outras guerras sendo cobertas pela mídia. Mas naquela época isso não era comum. E essa Guerra do Golfo foi a primeira guerra que foi televisionada, que foi transmitida pela televisão. Costumavam dizer que gerava até um certo entretenimento, que várias pessoas passavam suas tardes e suas manhãs acompanhando os eventos da Guerra do Golfo. Tá? Então é mais uma informação importante. Tendo dito tudo isso sobre a Guerra do Golfo, nós podemos dar início ao enredo do livro e falar um pouco sobre o que acontece neste livro. Aqui neste livro nós temos vários personagens, tá? Neste livro chamado O Punho de Deus, nós temos vários personagens neste livro. Mas eu vou falar um pouco aqui do personagem chamado Major Mike Martin. Ou seja, eu vou mostrar aqui o ponto de vista desse personagem, porque nós temos outros personagens, mas vou mostrar o ponto de vista dele porque ele vai viver várias aventuras aqui neste livro, tá? Então, falando um pouco aqui deste livro, deste personagem chamado Major Mike Martin, ele é um personagem que ele faz parte das Forças Armadas Britânicas, e você vai ver que ele faz parte de um grupo chamado SAS, que é um grupo ali especializado em várias coisas, daqueles grupos táticos que sabem fazer de tudo, que é especialista em paraquedismo, especialista em armamento, incursão militar e tudo mais. E o Major Mike Martin é desses, ele sabe tudo, ele é especialista em várias coisas. E ele é chamado para fazer uma missão solo, tá? Uma missão na qual ele vai se adentrar dentro do Kuwait, que já foi invadido pelo Iraque, e começar a sabotar a guerra de dentro, começar a sabotar os equipamentos militares, começar a sabotar os militares iraquianos, tá? E para isso, ele vai se disfarçar de beduíno. Beduíno são ali povos que vivem em toda a região árabe, só que são povos nômades. Eles costumam passar de uma fronteira para outra sem ser muito cobrado, porque eles não têm ali um país propriamente deles. Então eles ficam andando de um país para o outro, de um lugar para o outro, e assim é conhecido esse povo beduíno. Então, o Major Mike Martin ele resolve se disfarçar de beduíno para usar essa questão de entrar e sair do país sem ser muito cobrado, né? Então ele se disfarça, ele consegue adentrar ao Kuwait. E lá ele começa a fazer várias sabotagens, ele começa a montar uma resistência. Não só ele faz as sabotagens, ele também treina um grupo de pessoas para formar uma resistência de dentro da guerra, para poder sabotar ali o exército, as forças armadas iraquianas. Daí você vai ver que começa a morrer gente do nada, que começa a explodir assim as coisas do nada, e é tudo o Major Mike Martin que está fazendo, ou ele está fazendo, ou ele está ensinando outras pessoas a fazerem esse tipo de sabotagem. Inclusive, uma das sabotagens que é bem interessante, consistia em pegar torrões de açúcar, colocar dentro dos tanques dos caminhões militares, dos veículos militares, dos blindados, e assim que esse torrão de açúcar derretia, ele transformava o combustível meio que numa pasta, meio que num negócio grudento, e fazia os equipamentos, fazia os veículos militares ali começarem a enguiçar. E daí começa a enguiçar vários caminhões, vários carros militares blindados ali, e ninguém sabe o porquê. E o porquê era isso, era porque o Major Mike Martin estava ali usando esta tática, essa técnica que eu falei para vocês. Tem várias outras coisas que ele vai fazer. Então passa-se esta parte do livro e o Major vai ser chamado de volta ali para onde se encontra a coalizão ali, para onde se encontra a coalizão chamada Escudo do Deserto. E lá vão lhe propor uma outra missão. A missão dele é o quê? É agora ir para o Iraque, disfarçado de iraquiano, e lá entrar em contato com um informante que faz parte da cúpula, do governo iraquiano. E assim ele pega essas informações e remete de volta ali para os países que fazem parte do Escudo do Deserto, para assim eles poderem atacar os locais mais importantes, locais mais certos, e ele vai passando várias informações. Esse informante ele teria o codinome de Jericó, tá? E a única
única maneira dele passar essas informações seria meio que por cartas, mas só que somente internamente dentro do Iraque, porque se ele enviasse cartas para outros países, poderiam ali ser interceptadas e ele poderia ser descoberto. Por isso, a necessidade do Major McMartin ter que se disfarçar e ir até o Iraque para poder intermediar essas cartas. Então ele pegava essas cartas, lia e transmitia via rádio codificado ali para os países que fazem parte da coalizão Escudo do Deserto. Vejam que é um livro que tem muita coisa, tem muita informação. Basicamente, antes de eu começar a ler este livro, eu nem sabia muita coisa sobre a Guerra do Golfo. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente o que era. Agora eu já sei basicamente muita coisa sobre a Guerra do Golfo, já sei que consistiu ali que existiu porque o Iraque resolveu invadir o Kuwait. Agora eu descobri esse negócio aí da coalizão Escudo do Deserto. Eu fui até estudar um pouco sobre esta coalizão Escudo do Deserto, sobre a Guerra do Golfo. Eu vi uns vídeos também no canal chamado Almanac Militar, e eu fui descobrir. Isso que é interessante do livro. Um livro, quando é um livro muito bem escrito, muito inteligente, ele te traz muita informação e te agrega muita coisa no conhecimento. Conhecimentos esses que às vezes você nem tem ciência do que é, não sabe como existe, e você começa a descobrir essas coisas, né? Então veja como é um livro muito bom, tá? Agora, aqui uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que eu gosto de explicar sobre o Frederick Forsyth, é o seguinte, é a questão da escrita desse autor. Ele foi jornalista, e a escrita dele, ele escreve aqui romances, mas ele escreve romances assim, de uma forma ainda você consegue sentir aquela pitada jornalística na escrita. É uma escrita muito densa e com muita informação. E isso torna a escrita um pouco difícil de ser lida, tá? É um pouco difícil, mas não é que a escrita é ruim. A escrita é difícil porque são muitas informações condensadas, então você tem que ler ali, prestar bastante atenção e fica um pouco cansativo, tá? E eu vou dizer para vocês que quando eu vou ler Frederick Forsyth, geralmente eu demoro sempre um pouco mais para terminar os livros dele. Mas é por causa dessa questão da escrita que tem muita informação. E você vai ver que tem informação ali, por exemplo, informações, especificações técnicas sobre equipamentos militares. Ele vai descrever o modelo do jato, como que é o nome, como que ele funciona, onde ele foi fabricado e como que é. E ele vai fazer isso com vários caças que tem, tá? Ele vai dizer sobre as bombas, se a bomba é guiada a laser, se ela não é guiada, se ela cai aleatória, como que funciona o disparo, onde que ela foi fabricada. Ele vai dizer tudo isso sobre vários equipamentos militares. Ele vai dizer também ali, falar de vários outros personagens que tem, tá? E tudo isso deixa o livro muito interessante, só que acaba cansando um pouco ali. Então, vou dizer para você aqui, não se assuste com a escrita dele, tá? Leia que você vai se acostumar. E vale muito a pena terminar cada livro deste autor. Cada livro deste autor agrega muito para você. Te ensina muita coisa e você sai dessa leitura realmente mais inteligente do que você entrou. Isso eu posso dizer para você, tá? E lembrando também que os livros do Frederick Forsyth, eles sempre se passam ali no cenário real. Ele sempre pega uma história, algum acontecimento e introduz um romance no meio disso tudo, tá? E aí é que você vai ver que aqui neste livro chamado O Punho de Deus, tá? Este livro aqui nós vamos ter um contexto de Guerra do Golfo e também vamos ter personagens aqui que de fato existiram naquele contexto da guerra, como por exemplo o Saddam Hussein, também vai aparecer a Margaret Thatcher, também vai aparecer aqui o George Bush pai, que era presidente nos anos 90. Então você vai ver que tem vários personagens que são reais, generais, comandantes de batalhões, capitães, coronéis, vai ter um monte de personagem aqui, tá? E agora, aqui para vocês dizendo, vamos explicar o porquê que este livro se chama O Punho de Deus. Só para você ter uma ideia do nome, você já entendeu o quanto o livro é interessante. Este livro se chama O Punho de Deus porque supunha-se que na guerra tinha uma teoria lá, algumas informações que na Guerra do Golfo, que durante a Guerra do Golfo, o Saddam Hussein tivesse em sua posse uma arma de destruição em massa, uma arma que poderia colocar muita gente em risco. E esta arma se chamaria o Punho de Deus, teria o codinome de Punho de Deus. E é por isso que este livro é chamado Punho de Deus, porque vai ter aqui menção a esta arma, ele vai explicar isso aqui tudo no contexto do livro, tá? Inclusive, uma das missões do Major McMartin, que é o nosso personagem aqui, um dos personagens principais, tá?
Uma das missões dele vai ser o quê? Vai ser pular de paraquedas no local, e ao chegar nesse local ele vai ter que ficar visualizando uma montanha para ver se lá tem algum equipamento militar escondido. E quando ele constatar que tem alguma coisa lá, ele vai montar um laser ali e vai mirar um laser naquele local. Assim que ele mirar o laser, vai vir um jato e esse jato vai atacar, vai bombardear exatamente onde o laser está apontando, para assim impedir o uso desta arma de destruição em massa, tá? É bem interessante esse contexto do livro. E, novamente, só para dizer para vocês aqui, tá? Eu falei bastante do Major McMartin, mas é só um aviso, tem muito mais outros personagens que são importantes. Temos o irmão desse personagem chamado Major McMartin, que é um professor universitário, que vai aparecer aqui no livro, e inclusive ele vai cooperar muito com a cúpula que faz parte ali da coalizão Escudo do Deserto. Ele vai passar várias informações importantes para eles tomarem decisões estratégicas importantes. E vamos ter vários outros personagens além desse, tá? E agora, para você que é meu amigo, para você que acompanha o canal e ficou até o final do vídeo, eu vou te dar uma dica final, tá? A dica final que eu vou dar para vocês é que se vocês optarem, tiverem a opção de escolher, escolham esta edição aqui da Editora Record para ler este livro. Por quê? Porque esta edição da Editora Record, ela tem uma coisa que a edição do Círculo do Livro não tem, que é isto aqui, ó, tá? Que é isto aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os nomes de todos os personagens que nós temos neste livro. Você está vendo aí que é personagem pra caramba, é muito personagem. Então, aquilo ali ajuda você, se você não lembra do personagem, dar uma retornada no começo do livro e tentar relembrar quem é aquele personagem, se você se perdeu ali, tá? Para dizer a verdade, eu li este livro por esta edição aqui, tá? Da edição aqui do Ciclo do Livro, porque eu ainda não tinha aquela edição da Editora Record. Para mim, não fez tanta diferença porque eu já estou acostumado a ler os livros desse autor. Mas a primeira vez que eu li um outro livro desse autor, eu achei que tinha muito personagem e acabei me perdendo um pouco. Então, para você que vai ler a primeira vez o Frederick Forsyth, aconselho vocês a procurarem essa edição da Editora Record, tá? Agora, tendo dito tudo o que eu queria dizer neste vídeo, e eu falei bastante, eu acho que eu não falei pouco, tenho certeza, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram este livro? Se vocês já leram este livro, diz aí para mim nos comentários. Digam aí quais livros do Frederick Forsyth vocês já leram. Digam para mim o que vocês quiserem. O importante é vocês comentarem. Os comentários de vocês são muito importantes para esse canal crescer. E também, se você gostou do vídeo, se você gosta do canal, se inscreve no canal e deixa o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal crescer. E de verdade eu fico muito grato com isso, tá bom? Também naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo deste canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês, tá? Ajudem o canal a ter o primeiro vídeo com 1000 visualizações, que ainda não aconteceu. Mas eu sei que vai acontecer, eu sei que este canal vai crescer, nós vamos chegar a 1000, 2000 inscritos e vamos ter muitos vídeos com muitas visualizações, tá bom? Então, por este vídeo era isso, tá bom? A você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.